sabatina começou. Me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estudamos a lição 4, que diz: o conflito por trás de todos os conflitos. O verso para memorizar está em Josué, capítulo 10, verso 14, que diz: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Que grande declaração do Senhor, né? Uma grande vitória que Deus deu ao povo de Israel, e ele deixa claro que quem lutava as guerras de Israel era o próprio Deus. Na parte introdutória de sábado diz que ao lermos as páginas do livro de Josué, somos confrontados com as campanhas militares bastante intensas realizadas sob o comando de Deus, em nome dele e com seu auxílio. A ideia de que o Senhor estava por trás da conquista de Canaã permeia o livro de Josué e é expressa nas afirmações do narrador, nas próprias palavras de Deus, nos discursos de Josué por Raabe, pelos espias e pelo povo de Israel. Deus afirma que quem iniciou esses conflitos violentos foi ele próprio. E como entender isso? Como entender um Deus de amor, um caráter de amor, mas também um Deus guerreiro? E é isso que a lição vai trazer ao longo da semana, para que possamos compreender essa história. Domingo, o príncipe do exército do Senhor. Aqui, Josué, ele teve um momento muito singular no seu ministério, onde ele teve ali a figura de um príncipe que foi ao seu encontro. Diz que Israel havia acabado de cruzar o rio Jordão e pisar em território do inimigo. Diante deles estava a fortaleza de Jericó, com os seus portões completamente fechados, com as suas muralhas intransponíveis. Naquele momento, o povo não tinha nenhum conhecimento de estratégia de guerra. Mais preocupante ainda era o fato de que Israel contava apenas com armas rudimentares, como fundas, lanças, flechas. Para enfrentar uma cidade fortificada como aquela, como eles conseguiriam? Algumas perguntas de Josué sobre a identidade desse estranho visitante que apareceu a ele recebeu uma resposta enigmática. Ele diz: não sou nenhuma coisa nem outra. Josué 5,14. A resposta do visitante revela que ele não estava disposto a se encaixar nas categorias definidas por Josué. Em outras palavras, a verdadeira questão não era se ele estava ao lado de Josué, mas se Josué estava ao seu lado. Muito forte, não é mesmo? Embora a expressão príncipe do exército do Senhor ou comandante do exército do Senhor ocorra somente nessa passagem, a combinação dos termos príncipe e exército sempre se refere a um líder militar. Nas escrituras, a palavra exército pode se referir a tropas militares, anjos ou corpos celestes. O Cristo pré-encarnado apareceu a Josué, não apenas como um aliado, não somente como o verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como comandante do exército invisível, mas real, de anjos que estão envolvidos num conflito muito maior. Então, aquela visita que Josué teve, aquele encontro que ele teve, era o nosso Senhor Jesus Cristo ali encarnado. Ele é o príncipe do exército, Senhor, o maior comandante do exército. Então, ele estava aparecendo para Josué não apenas para dizer, olha, eu é que vou te dar as estratégias de guerra para essa batalha, mas ele estava se colocando como o príncipe, o maior comandante do exército celestial de tudo que há. Ele era o que guerreava todas as lutas, não só de Israel, mas o grande conflito por trás de tudo isso. Então Josué ele se prostra e adora. Então, se ele prostrou e adorou, e esta figura aceitou a adoração, é porque era o próprio Cristo, o próprio Deus, porque ele era digno e é o único digno de toda adoração. Então, Josué se prostra diante então desta visita ilustre e vai receber ali então todas as instruções de guerra. E agora nós vamos falar sobre uma outra guerra, a guerra no céu, que iniciou o grande conflito. Aqui diz que Deus povoou o universo com criaturas responsáveis a quem deu livre-arbítrio, que é um requisito indispensável para que exista amor. Essas criaturas podem escolher agir de acordo com a vontade de Deus ou não. E aqui nós temos um anjo poderoso, Lúcifer, que resolveu se rebelar contra Deus e levou muitos anjos com ele. E aí o livro de Isaías e Ezequiel, eles fazem referência à origem desse conflito. Isaías, por exemplo, lá em Isaías 14:4, ele apresenta uma sátira, uma parábola, que transmite um significado que vai além de um contexto histórico imediato. Nesse caso, ali o rei de Babilônia, dizendo lá em Isaías,
se torna um exemplo notável de rebelião, autossuficiência e orgulho. Desta forma, Ezequiel faz uma distinção entre o governante de Tiro e o rei de Tiro, onde o príncipe que estava ativo no domínio terrestre se tornava símbolo de um rei que atua no domínio celestial. Então, tanto um profeta quanto o outro escreveram a respeito de reis locais, mas eles estavam fazendo também uma menção àquilo que aconteceu no céu, quando um anjo resolve se rebelar contra a vontade de Deus. E de acordo também com Daniel, capítulo 10, do verso 12 ao 14, esses seres celestiais rebeldes tentam impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. É à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. Elas eram manifestações terrenas de um grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, tudo em última análise com o propósito de restaurar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. Então, essas guerras travadas por Israel, ou as guerras que nós travamos diariamente, ela é só um vislumbre, ela é só um exemplo pequeno daquilo que já se iniciou no céu. Então, Israel estava travando uma guerra aqui terrena, porém que isso se iniciou no céu com a rebelião de Lúcifer. E aí trouxe todo o pecado para a humanidade. Se estendeu essa guerra, essa batalha aqui para a terra. Terça, o Senhor é guerreiro. Durante sua longa permanência no Egito, os israelitas se esqueceram do verdadeiro Deus, adorado por seus antepassados. Como muitos episódios de suas viagens pelo deserto demonstraram, o conhecimento que eles tinham do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó desapareceu e acabaram misturando elementos pagãos às suas práticas religiosas. Sobre a opressão dos egípcios, eles clamaram ao Senhor e no momento certo, o Senhor interveio em seu favor. No entanto, o conflito também, lá nos 12 primeiros capítulos de Êxodo, ele mostrou uma luta maior do que Moisés e Faraó. Ali era uma luta contra os deuses do Egito, que na verdade não passavam de demônios, né? Atuando por trás do poder opressivo e do sistema social injusto do Egito. Em última análise, Deus está em guerra contra o pecado e não tolerará para sempre a existência dele. Todos os anjos caídos, bem como os seres que se identificaram de forma definitiva e irremediável com o pecado, serão destruídos. À luz disso, as batalhas contra os habitantes de Canaã devem ser vistas como um estágio anterior deste conflito, que atingiria seu auge aonde? Na cruz do Calvário, né? E sua consumação no juízo final, assim que Jesus voltar. Quando a justiça e o caráter do amor divino serão vindicados. O conceito da destruição total dos cananeus deve ser entendido com base na visão bíblica de mundo, segundo o qual Deus está envolvido em um conflito cósmico contra os agentes do mal do universo. O que está em jogo, em última análise, é a reputação de Deus e de seu caráter, porque foi exatamente isso que aquele anjo lá no céu, ele quis tentar pôr por terra, o caráter de Deus. Então, todo esse grande conflito que acontece é a respeito do caráter, do amor e quem Deus é. Por isso que esse conflito acontece. Então, nós, como filhos de Deus, quando obedecemos a Deus, mesmo em meio às lutas e às batalhas, nós estamos mostrando para o mundo que o caráter de Deus é bom. E é por isso que nós devemos ser cristãos em todos os momentos. Não somente nos momentos de vitória, de alegria, mas principalmente nos momentos de luta. Porque assim nós demonstraremos que nós servimos a um Deus, não porque Ele nos dá a paz ou algo, mas por quem Ele é, por quem Deus é em nossa vida. O Senhor lutará por vocês. Naquele momento de crise, quando o povo de Israel foi forçado a um impasse físico, Moisés disse o seguinte, né? Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. A gente está falando ali quando o Mar Vermelho foi aberto, né? E de acordo com a narrativa bíblica, até os próprios egípcios reconheceram isso. Eles disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. A intervenção milagrosa de Deus em favor dos israelitas desamparados, que não tinham habilidades militares, deveria ter se tornado o padrão. Era o que Deus queria para eles. O êxodo era um modelo de paradigma para a intervenção de Deus em favor de Israel. Nele, não somente a batalha foi travada por Yahvé, mas Deus pediu que Israel não lutasse. Deus era o guerreiro.
A iniciativa pertencia a ele. Então, o sucesso do povo de Israel não estava em eles lutarem nas suas manobras militares, nas suas estratégias de guerra, mas Deus iria lutar por eles. As pragas derramadas no Egito, o Mar Vermelho se abrindo, tudo foi Deus. E assim Deus queria continuar fazendo por Israel, enquanto Israel obedecesse, confiasse e temesse a Deus de todo o coração. A história revela que sempre que Israel tinha confiança suficiente em Deus, eles não precisariam lutar. No plano ideal de Deus, Israel nunca precisaria lutar por si mesmo. E será que é diferente em nossas vidas? Será que se nós confiarmos completamente, inteiramente em Deus, não é Ele quem guerreia as nossas lutas? Não é Ele que vai à frente das nossas batalhas? Mas quantas vezes nós tiramos Deus de cena e nos colocamos em ação? Confiamos na nossa inteligência, confiamos naquilo que nós temos, confiamos na nossa experiência humana e tiramos Deus de cena. E quando nós fazemos isso, nós impedimos Deus de lutar as nossas batalhas. Deus é quem quer lutar por você, mas nós precisamos permitir isso. A segunda melhor opção, terminando aqui na quinta, a primeira vez que Israel lutou após a saída do Egito, está registrado lá em Êxodo 17, quando os israelitas se defenderam dos amalequitas. Eles haviam testemunhado o poder de Deus atingindo os egípcios e conduzindo-os à liberdade. Vimos que o plano inicial de Deus para Israel não incluía lutar com outras pessoas, mas logo após a sua libertação do Egito, os israelitas começaram a murmurar no caminho, chegando a questionar a presença de Deus em seu meio. E foi naquele momento que os amalequitas lutaram contra Israel. Isso não aconteceu por acaso. Deus permitiu que eles atacassem os israelitas para que pudesse aprender a confiar em Deus novamente. Olha só como somos nós que muitas vezes colocamos os problemas na nossa vida no nosso caminho. Deus não queria que eles lutassem, mas eles começaram a murmurar e perder a confiança em Deus. Sem comprometer seus princípios, Deus desceu ao nível onde seu povo estava, continuamente chamando-o de volta para o plano inicial, que é confiança completa e irrestrita na intervenção divina. Além da realidade que a guerra se tornou uma necessidade para Israel, ela também se tornou um teste de lealdade do povo a Yahvé. Deus não desistiu deles, mas permitiu que testemunhasse seu poder, experimentando então total dependência de Deus. O envolvimento de Israel em conflitos armados tornou-se a maneira pelo qual o povo desenvolvia confiança incondicional no auxílio de Yahvé. Ainda assim, Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha estava, em última análise, nas mãos de quem? Do Senhor. Então, olha só como Deus ele é paciente e amoroso. Primeiramente, o desejo inicial de Deus era que o povo não lutasse, que confiasse, que deixasse nas mãos do Senhor, que fosse obediente, e Deus lutaria as suas batalhas. Porém, o povo começou a murmurar, a reclamar, a lembrar do Egito. E aí, então, o povo teve que guerrear para que no momento da guerra eles clamassem a Deus e confiassem novamente em Deus. Meus amados, Deus quer lutar as nossas batalhas. Mas quando nós murmuramos e reclamamos, as dificuldades aparecem. E mesmo assim, Deus está disposto a ouvir o seu clamor e entrar em providência na sua vida. Mas desde que confiemos nele. Mas não seria mais fácil permitir que Deus tenha total liberdade em nossa vida? Que a nossa confiança seja irrestrita ao poder e à presença dele? Vamos pensar e refletir sobre isso. O quanto eu estou permitindo que Deus batalhe as minhas guerras? O quanto eu estou permitindo a ação de Deus na minha vida? Ou o quanto eu ainda me acho autossuficiente e posso resolver sozinho? É nossa escolha. Deus está pronto para nos socorrer. Estamos clamando a Ele? Que Deus abençoe a mim e a você, para que a gente continue compreendendo as vontades dEle. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e eterno Pai, louvado e santificado seja o Teu bom nome, Senhor. Te adoramos e te glorificamos e clamamos que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha lutar as nossas batalhas. Que possamos, Senhor, confiar irrestritamente em Ti, que o nosso coração se volte ao Senhor, sabendo que o Senhor está ao nosso lado e todas as batalhas serão vencidas no poder do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a confiar, a permanecermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Continue estudando a lição, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.